Parabéns para você que chegou até aqui. Hoje nós finalizamos o livro de Êxodo e nós podemos perceber a facilidade de ler alguns livros, porque, por exemplo, o livro de Êxodo é um livro onde Deus dá algumas instruções e logo depois a execução. Então é como se houvesse uma repetição daquilo que foi falado e agora foi praticado. Nós podemos observar que eles faziam minuciosamente igual àquilo que o Senhor tem falado. Esse é um princípio para esses dias. O princípio de não só ouvirmos, mas também praticarmos conforme diz as Escrituras e conforme diz também o nosso irmão Tiago. Mas o texto que nós observamos aqui no dia de hoje é tão interessante que Êxodo 40, 38 vai dizer que quando se estabeleceu de fato, se inaugurou e se montou o tabernáculo, e isso foi depois mais ou menos de 1 ano, depois que eles saíram do Egito, para a gente se organizar cronologicamente, diz que uma coluna de nuvem se estabeleceu sobre o tabernáculo. E é tão interessante que hoje a gente vê, tem até algumas brincadeiras de algumas pessoas sobre isso, e diz: a nuvem levantou, vamos embora, a nuvem parou, vamos ficar. E era assim que acontecia. E se a nuvem não se levantasse, eles não caminhavam de forma nenhuma, até o dia que a nuvem se levantava. Isso é muito interessante. Eu estava pensando e sempre pensava assim: nossa, como era bom essa época, a gente ter que tomar algumas decisões, só olhar para o céu e falar: se Jesus for para aquela direção, se a nuvem que simbolizava essa presença de Deus fosse para aquela direção, eu vou. Se ela parar, eu não vou. Eu estive pensando um pouco, e sempre pensei assim: nossa, devia ser muito legal. Mas, depois que a gente aprofunda um pouco, eu estava vendo aqui no dicionário Wycliffe e via um pouco sobre isso. Diz o seguinte: as nuvens, elas são frequentemente mencionadas em conexão com a inacessibilidade de Deus. Como nós podemos ver, por exemplo, a gente vê o salmista falando, Jó, a gente vê constantemente falando sobre a nuvem, a inacessibilidade de Deus, ou seja, a distância de Deus de um homem, uma coisa que é difícil de acessar. Então, quando nós observamos por essa ótica, nós podemos observar que as pessoas olhavam de longe e elas precisavam de uma bússola externa, porque ela não tinha nada de forma interna. Na verdade, então nós podemos observar o aparecimento da nuvem quando na transfiguração, por exemplo, foi um episódio que aconteceu em que a nuvem encobriu os 3 discípulos e a voz de Deus falou, reconhecendo Jesus como filho, e disse o seguinte: a ele ouvi. Ora, o que estava acontecendo ali? Os discípulos conheciam muito bem essa história. Imaginavam, por exemplo, que quando aparecia aquela nuvem, eles imaginavam pelas histórias, pela história da lei, que a nuvem era a glória de Deus e quiseram até montar tendas ali. Só que ali o Senhor, ele aponta para aquele que acabaria com a nuvem. Na verdade, aquele que acabaria com a inacessibilidade de Deus. Estava ali o seu filho, Jesus, a qual o próprio Deus disse: a ele ouvi. Portanto, nos cabe uma pergunta que eu quero fazer: você prefere a nuvem ou prefere o filho? O autor dos Hebreus vai dizer, havendo Deus falado de várias maneiras pelos profetas, hoje ele fala através do filho. Aí eu pude parar para pensar um pouco e falar assim: nossa, eu não quero essa nuvem não. Por quê? Porque eu tenho filho dentro de mim. Um filho dentro de mim. Talvez se você que me ouve hoje e está sem direção, está precisando de uma direção, convide o Senhor Jesus para entrar no seu coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. E essa palavra é direcionada para a própria igreja. Talvez você está dentro da igreja, fora dela, frequentando alguns cultos, mas se sente isolado. Se sente que não está mais ceando, não está mais comungando com Jesus. É tempo de dizer hoje: venha, Senhor, eu abro a porta do meu coração. Pode entrar, organiza
todas as coisas, porque eu quero viver uma vida de direção. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.